Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: detento é encontrado morto dentro do presídio aqui de Erechim. E também, prefeito presta contas das atividades realizadas no mês de janeiro. Gabriel Souza toma posse como novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E também, entre os destaques, ladrão furta gás aqui em Erechim e acaba preso pela polícia. E um agricultor foi atacado por um enxame de abelhas lá em Machadinho. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Obrigado pela sua audiência, obrigado a você que nos acompanha nessa tarde de quinta-feira aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai. Imagens para você, chovendo aqui em Erechim nesse momento. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, não saia daí. Nós começamos a falar de segurança pública e olha, um detento foi encontrado morto no banheiro do presídio aqui de Erechim. Olha, Ari do Nascimento era morador lá de São Valentim. Ele foi encontrado morto em um banheiro do presídio estadual de Erechim na madrugada desta quinta-feira. O apenado estava enforcado, segundo a SUSEP, com um cinto de couro. A Polícia Civil ainda está investigando esse fato. Profissionais do Instituto Geral de Perícias estiveram lá no presídio e ainda, como a gente falou aqui, o caso está sendo apurado. Olha, um agricultor foi atacado por um enxame de abelhas lá em Machadinho. Olha, não se sabe ainda o estado de saúde deste homem, mas ele teria sido picado mais de 200 vezes. O Natan Bretenbach conta pra gente melhor essa história. Um morador de Machadinho foi atacado por um enxame de abelhas e recebeu cerca de 200 picadas do inseto na tarde desta quarta-feira. Segundo informações, ele estaria na propriedade localizada no interior do município quando foi surpreendido pela grande quantidade de abelhas. O homem ainda conseguiu ir com o seu carro até o hospital da cidade para receber atendimento médico. E um ladrão foi preso furtando botijões de gás de um hospital lá em São José do Ouro. Eu tinha falado aqui no início que é Erechim, mas na verdade este caso aconteceu lá em São José do Ouro. É uma falta de respeito desta vagabundagem. Veja agora na tela a reportagem. De acordo com a Brigada Militar, 2 botijões de gás foram furtados do Hospital de São José do Ouro na madrugada desta quarta-feira. Durante a manhã, os policiais localizaram o suspeito em uma casa que acabou confirmando a autoria do furto e disse ainda ter utilizado um carro modelo VW Gol de cor branca. Os botijões estavam na própria residência do autor. Foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia. E um homem foi preso com cocaína no bairro Progresso, aqui em Erechim. Olha, essa prisão aconteceu durante a manhã desta quarta-feira, quando a Brigada Militar recebeu informações de tráfico de drogas em uma residência localizada lá na rua São Vítor, no bairro Progresso. Os policiais foram até esse local e perceberam que um homem em atitude suspeita em frente à casa. Ao ver que seria abordado, o suspeito tentou correr para dentro da residência, Em revista pessoal ao mesmo, foi encontrada com ele 6 buchas de cocaína. Diante dos fatos, o homem de 26 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e liberado. Também aqui em Erechim, um casal foi preso com drogas. Olha, os policiais foram até uma casa na rua São Jerônimo, no bairro Progresso, na manhã desta quarta-feira e abordaram um casal dentro de uma residência. Com eles, foram encontrados 1,690 kg de maconha, além de 10 porções de cocaína, 14 pedras de crack e R$ 1.078 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 25 anos de idade e a mulher de 20 anos foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados até a delegacia de polícia, sendo os mesmos ouvidos e logo após conduzidos até o presídio aqui de Erechim, onde ficarão agora à disposição da Justiça. Também um foragido da Justiça foi preso aqui no centro de Erechim.
Olha, um homem em atitude suspeita foi abordado na rua Henrique Schwering, no centro aqui da cidade, na tarde desta quarta-feira. Ao perceber a viatura, o mesmo tentou fugir, mas acabou sendo alcançado pelos policiais. Em consulta ao sistema informatizado de dados, a polícia descobriu que esse abordado possuía um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 27 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia, ouvido e logo após levado ao presídio aqui de Erechim, onde ficará também à disposição da justiça. E olha, um comerciante foi preso com um revólver dentro de um estabelecimento aqui em Erechim. Olha, esse fato aconteceu durante a tarde desta quarta-feira, quando a Brigada Militar recebeu a informação de que um homem teria uma arma escondida no seu estabelecimento. No local, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Diante dos fatos, o homem de 36 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia e logo após ser ouvido foi levado ao presídio, onde permanece à disposição aí da justiça. Vamos agora com outras informações. E olha, o prefeito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis, divulgou ontem um vídeo nas suas redes sociais prestando contas do primeiro mês de governo à frente da prefeitura aqui de Erechim. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para prestar contas aí desse primeiro mês desta atual gestão como prefeito de Erechim. O meu maior desafio, sem dúvida, foi dar andamento a algumas propostas efetivas de campanha. Por exemplo, com relação ao Distrito Industrial Norte, o Distrito Industrial David Zores. Aprovamos já o projeto elétrico e fomos a Porto Alegre conversar com a Corsan sobre o projeto hidráulico. Na Secretaria de Obras, aí com relação aos projetos que estavam para serem avaliados, fizemos mais de 100 avaliações pendentes e temos mais de 1.000 para fazer e com certeza vamos continuar nessa pegada. Acredito que uma das grandes conquistas do mês de janeiro foi também o início do processo de vacinação contra o Covid. Já temos 1.935 pessoas vacinadas, e com isso retomamos a esperança de que o ano de 2021 vai voltar ao normal e vamos sim tentar equacionar essa questão aí do Covid, Acho que voltar à normalidade, isso é muito importante. Na Secretaria de Saúde também já efetivamos centenas de ligações para na verdade, avaliar quantas famílias ainda estão no aguardo de consultas especializadas, exames e cirurgias. E a partir de fevereiro, começaremos a executar o trabalho efetivo dentro da redução dessas filas. Na educação, um ponto muito crucial foi o aluguel da Escola Barão. O meu objetivo de campanha, que eu coloquei para todos vocês, era reduzir a fila da espera por vagas na educação infantil. Com o aluguel da escola, conseguiremos diminuir significativamente essa fila de espera. Mais crianças estarão na escola e mais pais poderão trabalhar. Aprovamos também na Câmara de Vereadores a Lei das Parcerias Público-Privadas, que trará mais investimentos em áreas de muita necessidade, como por exemplo, saneamento básico, iluminação pública, educação, saúde e por aí vai. Conversei também com centenas de empresas que querem investir em Erechim e a grande maioria está empregadora, ou seja, vai ter muita vaga de trabalho em 2021 e eu acredito que esse ano será um ano muito positivo na empregabilidade. Por isso, começaremos um programa amplo de qualificação profissional a partir de março. Aproveite essa oportunidade e busque o teu espaço de aprimoramento profissional. Na quinta passada agora, fui nomeado presidente da MAU. Me sinto honrado por representar a nossa querida Erechim e quero muito que todos os municípios trabalhem unidos e que a região do Alto Uruguai fique forte. Quanto mais a região estiver forte, mais os municípios estarão fortes. Certo? Um grande abraço a todos e com certeza bora começar aí o mês de fevereiro, que será um grande mês para nós também. Um abraço! E tomou posse na manhã de ontem o novo presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, o deputado Gabriel de Souza, do MDB. A posse aconteceu aí com a presença de várias autoridades e em formato híbrido.
Em uma sessão solene na manhã desta quarta-feira, o deputado Gabriel Souza, do MDB, foi eleito e empossado como presidente da Assembleia Legislativa no terceiro ano da 55ª legislatura. Parlamentares, autoridades, amigos e familiares acompanharam a cerimônia realizada em formato híbrido, com presença de convidados no plenário 20 de setembro do Teatro Dante Baroni e em ambiente virtual. A sessão foi aberta pelo então presidente da Casa, o deputado Hernani Polo, do PP, que proferiu seu discurso de despedida. Polo refletiu sobre a necessidade de cooperação, solidariedade e união. Se só acentuarmos as divergências, não chegaremos às convergências. Caiu a ficha de que, para além das nossas disputas e diferenças, formamos a grande comunidade gaúcha, uma família. E família precisa de cooperação, de solidariedade e de união. Em seu primeiro pronunciamento como chefe do Poder Legislativo gaúcho, Gabriel Souza frisou o papel do parlamento como representante da população. Enquanto o homem ainda não inventa a máquina de viajar para o futuro, eu diria aos senhores e às senhoras que a melhor forma de fazê-lo atualmente é fazendo política. Porque a política, de fato, prepara o futuro de uma sociedade inteira. E nós, quando somos pais ou mães, nos tornamos mais responsáveis com o futuro. Não há melhor maneira de pensar no futuro do que imaginar qual será ele para seu filho ou sua filha. Eu e a Thalys tivemos a Dora, que hoje está com 3 anos e meio. E é por ela e por todas as próximas gerações de gaúchos que buscaremos fazer um grande trabalho na presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muito bem, agora vamos trazer uma reportagem que você vai conhecer um pouco mais do novo presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, Gabriel de Souza. O deputado já foi líder do governo Sartori na Assembleia e foi o que recebeu mais votos nas últimas eleições aí do seu partido, do MDB, para deputado estadual. Veja agora a reportagem. Filho de Tramandaí e o presidente da Assembleia Legislativa para a gestão 2021-2022, Gabriel Vieira de Souza, assume o posto de chefe do Poder Legislativo Estadual aos 37 anos de idade e mais de 20 de militância política. Exercendo o segundo mandato como deputado estadual, Gabriel foi o mais votado da bancada MDBista nas eleições de 2018. Médico veterinário, Gabriel tem como uma de suas principais bandeiras de atuação a defesa e a proteção dos animais. Entre as proposições do deputado está a Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos, que combate o abandono e os maus tratos, além de incentivar boas práticas para a guarda responsável e a adoção de pets. Outra marca da atuação do parlamentar na defesa animal foi a aprovação em 2019 da lei que consolidou a legislação sobre o assunto aqui no estado. A proposta do deputado Gabriel unificou 14 leis sancionadas entre 1991 e 2015. Entre elas, o Código de Proteção aos Animais e a proibição de cães de aluguel. A Assembleia Legislativa aprovou também em 2019 outras proposições do parlamentar, como a regulamentação do comércio de fogos de artifício, o projeto Escola Amiga dos Animais e a inclusão de animais domésticos no Código Ambiental do Rio Grande do Sul, reconhecendo esses animais como seres sencientes. Na militância política, na juventude do MDB, Gabriel Souza fez amigos. Articulando a formação de executivas municipais da juventude, também conquistou apoiadores e começou a própria família. A história política e pessoal andam juntas, já que foi nos eventos políticos que conheceu a esposa e mãe da filha, que agora está com 3 anos de idade. Eu acho que eu posso falar assim que não fosse a juventude do MDB, já falei isso, né? Nós não teríamos nos conhecido, não teríamos nos aproximado, nos apaixonado, casado e, enfim, construído a nossa vida. Nós tivemos uma trajetória muito, muito dura no começo, principalmente da primeira eleição do Gabriel, mas tudo isso construiu a gente enquanto casal, enquanto parceiros. Nós temos ótimos amigos da nossa época ali dos 20 e poucos anos, que faziam roteiro com a gente e que hoje nos acompanham. Por sorte, esses amigos só aumentaram
assim como a votação do Gabriel também aumentou. Então, a nossa história se cruza muito com esse período de juventude do MDB. Hoje já não estamos mais tão jovens, mas essas lembranças ficam. Foi um período muito importante na nossa vida e nós devemos muito da nossa vida enquanto casal a esse período que passamos alguns perrengues, mas também em função disso acredito que logramos algum êxito na trajetória dele política, né? E na nossa vida de casal também. A gente costuma dizer que se não fosse pela militância política, pelo MDB, talvez não tivéssemos nos conhecido. Gabriel em Tramandaí, eu em Independência, seria mais difícil que os nossos caminhos se cruzassem. Até a data do casamento foi escolhida de acordo com a agenda política. A militância na juventude foi de inúmeras viagens. Caru lembra com carinho o exemplo que sempre viu no irmão, mesmo quando esteve distante. A gente tem uma diferença de 7 anos de idade e quando ele começou na política, a sair, a fazer roteiro, enfim, eu tinha 7 anos, ele tinha 14. Então eu não lembro muito, não tenho muitas recordações, né, dessa época porque eu era muito pequena. Mas o que eu lembro é que ele era muito empenhado, estava sempre querendo ir mais e mais, buscando alcançar cada vez mais lugares, né? Eu perdi o meu irmão para a política, mas era muito gratificante também, porque eu via ele cada vez evoluindo, ajudando pessoas, né, ajudando a comunidade, e ele sempre foi um exemplo para mim, né? Me emociona porque eu vejo ele um menino novo, né? E eu, nessa parte, eu sofri um pouco, né? Porque ele iniciou muito jovem. E eu sei que, de certo, foi difícil, né? Lá fora. A gente acompanhava até a página 2, porque de lá, né? Ele tinha que atuar nesse cenário político, né? E lá a gente às vezes não podia ir, porque, né, era coisa deles, mais particular, né, mais pontual. Então, agora, por exemplo, sempre que ele sobe um degrau, que ele conquista, é uma conquista do Gabriel, isso me emociona muito. O Gabriel filho, Gabriel irmão, Gabriel a família, realmente é uma pessoa sensacional. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande por ele. E quando ele está com os amigos, assim, com a família, realmente ele é quase o centro das atenções. Ele é muito divertido, muito extrovertido, procura agradar a todos. Realmente, olha, é uma pessoa que realmente é o centro das atenções. Eu acredito que tanto o Gabriel como a Carolina, obviamente, mas estamos falando dele neste momento, e eu acho que eu até me emociono quando falo sobre isso. Sinceramente, é um filho exemplar. Eu amo meu papai. Você ama seu papai? Muito ou só um pouquinho? Sim. Muito? Então tira um beijo pro papai. Um beijo. Te amamos. Agora a gente vai falar de saúde, um alerta dos especialistas sobre uma síndrome respiratória infantil que está afetando as crianças aí que passaram pela Covid-19. Atenção, papais, a essa reportagem. Em maio de 2020, a OMS alertou sobre uma síndrome ligada à Covid-19 que afetava crianças e adolescentes. Conforme o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, era urgente entender a relação entre as doenças. To understand causality and to describe treatment interventions. Então, é uma inflamação sistêmica, ela acontece, então, em vários órgãos. O principal órgão-alvo é o coração, então ele causa inflamação no coração e em grandes vasos. E pode também causar, então, inflamação renal, alterações também hepáticas, entre outras. De acordo com os pesquisadores, o quadro inflamatório seria resultado de uma reação exagerada do sistema imunológico. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, 39 crianças e adolescentes até 19 anos morreram por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em todo o país. No total, 577 casos foram notificados. São Paulo e Pará registram o maior número de suspeitas até o início de dezembro. A condição é considerada rara. Os sintomas podem ser similares aos da síndrome de Kawasaki, outra doença inflamatória.
em que nós observamos, então, uma reação inflamatória posterior à ocorrência da infecção viral, né? Em geral, isso pode acontecer 1 mês até 2 meses depois da infecção pelo coronavírus. E a criança, então, é caracterizada por febre, uma febre persistente, mais de 3 dias. Ela pode ter manchas na pele, avermelhadas, os olhos ficam vermelhos, semelhante a uma conjuntivite, e pode dar alteração, então, ao ecocardiograma, uma alteração cardíaca, e também pode ter quadro abdominal, dor abdominal, diarreia também é comum nesses casos. Mesmo que uma criança tenha ficado assintomática, um núcleo familiar que teve coronavírus deve estar alerta aos sintomas. Foi a febre persistente e as dores no abdômen que fizeram a Aline buscar ajuda médica para o filho Miguel, de 10 anos. Em outubro, mãe e filho tiveram coronavírus. Miguel teve reações leves, mas 3 semanas depois veio o susto. E aparecia só umas inflamações na barriga, uns linfonodos inchados, que eles acharam eles me disseram que pode acontecer depois da Covid. Então, na verdade, a gente foi para o hospital e voltou 3 vezes. Aí, na terceira vez, foi quando apareceu, no segundo dia, terceiro dia, quando apareceram manchas vermelhas no corpo dele. Isso é um sinal bem característico dessa síndrome. Aí, eles repetiram os exames de sangue e aí ele ficou internado. E quando ele foi internado, os médicos me esclareceram que a necessidade dele ser internado era porque o tratamento tinha que ser intra-hospitalar, porque tinha o risco de problemas cardíacos. Aí ele foi para a UTI, e na UTI ele teve uma arritmia cardíaca, uma arritmia grave, né? Ele quase teve uma parada, mas aí como ele estava na UTI, eles conseguiram reverter. Foram 12 dias de internação. Com tratamento correto, Miguel ficou bem e sem sequelas. Aline diz que subestimou a pandemia. Os momentos difíceis serviram de lição. Fiquei muito assustada também. Aí agora eu tô neurótica, com álcool em gel, com máscara, A pior sensação do mundo é você ter um filho dentro de uma UTI. Com certeza é a pior sensação do mundo. Eu nunca imaginei o que podia ser, porque eles nunca ficam doentes. É importante a gente também não se descuidar. A vacina está aí, né? Os adultos serão vacinados primeiramente, as crianças vão ser vacinadas mais tardiamente. Então, a gente tem que continuar cuidando delas, né? Com relação à Covid. Para que a gente, mesmo sendo um evento raro, uma criança que a gente perde é muito. A hanseníase é uma doença que ataca muitos brasileiros e a boa notícia é que ela tem cura e o tratamento é dado pelo SUS de forma gratuita aqui no país. Mas é preciso que os portadores da doença fiquem atentos. Veja agora na reportagem. Uma doença que tem tratamento, mas que ainda assusta e atrai preconceito. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por uma bactéria. Nos primeiros sintomas, a pessoa apresenta manchas claras ou avermelhadas, com perda de sensibilidade no local e também de força nos braços. Em seguida, a doença ataca os nervos nas extremidades do corpo, como mãos, pés e orelhas. Após atingir os nervos, os músculos se atrofiam e os dedos podem ficar curvados. Se não for tratada, a doença pode levar a lesões severas e até a perda de membros. Uma pessoa com hanseníase que não faz o tratamento pode transmitir a bactéria por meio da fala, tosse ou espirro. No Janeiro Roxo, mês de conscientização da hanseníase, o Ministério da Saúde reforça a importância de quebrar preconceitos e buscar o diagnóstico precoce. É fundamental que, ao sentir qualquer sintoma, perda de sensibilidade em determinadas regiões, mancha na pele, procure o serviço de saúde, a sua unidade de atenção básica, o hospital universitário da sua cidade, o seu hospital regional, porque lá vai ter um médico que vai lhe examinar e esse médico, ao lhe examinar, ele vai contribuir, vai lhe dar o tratamento adequado. A doença tem cura e essa cura é oferecida pelo tratamento oral, que é gratuito no Sistema Único de Saúde. A partir da primeira dose de tratamento, que pode durar de 6 a 12 meses, a transmissão da doença ela é interrompida. Quando pequeno, Edmilson foi afastado do convívio dos pais, que tinham hanseníase e foram levados para as antigas colônias, onde as pessoas com a doença eram segregadas e viviam afastadas da sociedade. Hoje, Edmilson está à frente de uma associação que luta contra o preconceito. Este ano, não podemos fazer grandes aglomerações por conta da Covid-19.
E, portanto, nós não vamos fazer grandes manifestações e grandes caminhadas, como se faz todos os anos, pelo nosso movimento social, junto com algumas entidades parceiras. Fato este que faz com que a gente possa ir para as mídias sociais falar mais sobre a hanseníase. Muito bem, vamos falar de agricultura. Olha, agora a gente vai trazer uma dica técnica aí da Emater para os produtores aí que trabalham com pêssegos aqui no Rio Grande do Sul. Veja. Produtores rurais, uma satisfação estar aqui com vocês e, é claro, desejar a todos um abençoado e próspero ano de 2021. Isso, sem dúvida nenhuma, para todos nós, né? Vou me dirigir especialmente a você, produtor rural, produtor de pêssegos, principalmente aqui da nossa região sul do estado do Rio Grande do Sul. Estamos praticamente finalizando de safra concluída, a nossa principal safra aqui, a safra da produção de pêssegos, pêssegos tipo indústria. Uma grata satisfação desta safra na nossa região foi que o que nós conseguimos colher foi bem acima das expectativas, das nossas estimativas iniciais. Devemos então estar finalizando, concluindo uma safra que certamente será superior a 40 milhões de quilos, ou 40 mil toneladas, né? Isso, sem dúvida, é uma boa notícia já para este ano de 2021. Mas, é claro, para que tenha acontecido essa safra acima de 40 milhões de quilos, né? Sim, tivemos que ter boas produtividades, boas produções por árvore, por planta de pessegueiro. Amigo, então, produtor rural, produtor de pêssegos, nosso fruticultor aqui da região. Fique atento, essa planta de pessegueiro se esgotou para produzir toda esta quantidade de frutas. E é agora, neste mês de janeiro e fevereiro, que ela, através de seus fotoassimilados, faz toda a reserva para a nossa próxima safra. Então, amigo produtor rural, não deixe as plantas de pessegueiro no seu pomar amarecerem. Aplique ureia. É a forma de colocar nitrogênio nos seus pomares, a forma mais barata. Ah, mas e qual é a quantidade? Produtor rural de pêssego, em torno de 100 a 150 gramas de ureia por planta. Faça isso, porque a planta de pessegueiro nesses meses de janeiro e fevereiro e com possibilidade ainda de março, é este período que esta planta de pessegueiro apronta a nova safra que virá. Fique atento então, produtor rural, assim como esta adubação em cobertura, também a manutenção e limpeza dos seus pomares, importante para garantir essa futura safra, impedindo esse seu pomar de entrar na chamada alternância de produção. E fiquem atentos a essa importante dica para garantir a nossa futura safra de pêssegos da região toda. E uma plataforma online vai detalhar os diferentes tipos de solos aqui no Brasil. Com isso, a produtividade deve ficar maior, porque assim os produtores vão saber aí onde, como e quando devem plantar e o que plantar nas suas regiões. No Cerrado, a terra vermelha e seca, por muitos anos considerada pobre, hoje é um grande celeiro de grãos do país. Isso só foi possível com um conhecimento mais aprofundado do solo. Com a plataforma digital do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos no Brasil, o PronaSolos, esse conhecimento sobre os diversos tipos de solos brasileiros fica agora à disposição de toda a sociedade. Quem pode usar essa ferramenta? Qualquer um de nós, né? Tomadores de decisão, estudantes, professores, consultores, especialistas do mercado financeiro. A nova ferramenta reúne num só sistema mapas com informações geográficas e outras características dos solos. Há ainda detalhes sobre as condições químicas e físicas, se o solo é rico em água e até se passam estradas ali por perto. Segundo o Ministério da Agricultura, atualmente menos de 5% do território nacional contém informações sobre o solo e o planejamento do uso da terra é importante para saber o que pode ser plantado e até quais são os solos mais adequados para a construção de casas, prédios ou rodovias. É uma ferramenta excepcional que trará uma série de vantagens aos produtores, aos agricultores brasileiros, mostrando como plantar, onde plantar,
a reservação de água, o nível de erosão, enfim, uma série de informações importantíssimas. Isso poderá ajudar muito a essas regiões que serão beneficiadas, com esse diagnóstico, para que o produtor possa usar as tecnologias adequadas naquela região, fazendo assim uma proteção melhor do solo, contra a erosão, enfim, contra as situações e adversidades que nós enfrentamos. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem o Grêmio ontem, que acabou empatando em 3-3 com o Santos. Tem o comentário do Igor Miller, os destaques do Bom Dia e a previsão do tempo. Segue chovendo aí em Erechim, olha imagens na sua tela agora nesse momento. Muito bem, já já a gente está de volta. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o Conect SUS. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Um ciclo está se fechando para o início de um novo. E a TV Bom Dia inicia uma nova fase. TV Bom Dia, a região se encontra aqui. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Uniestados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Uniestados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios
mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de 2 jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos.
Para Dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. O nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência, você que está almoçando, você que já almoçou e segue me acompanhando as notícias aqui de Erechim e da nossa região. Chegando agora o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Um dos problemas que aflige a todos é a questão dos combustíveis. E é polêmico em todos os assuntos. E do começo ao fim. Hoje, a atual política de preços do governo, tanto do governo federal quanto do Estado, que incide muito impostos aí, ela não favorece nem o consumidor e muito menos o revendedor do combustível. E por um simples motivo: a gente paga muito imposto em cima desse produto. E isso faz com que encarece demais para o consumidor final. Não variando para quem ganha, não variando a margem de lucro para quem revende e, ao mesmo tempo, aumentando muito para quem está lá na ponta consumindo. Então, ficou uma estrutura que não beneficia quem mais precisa utilizar o combustível, que são as pessoas, que é o sistema de transporte. E o Brasil é completamente rodoviário. Tudo, basicamente, quase 70% ou mais 70% no país se movimenta pelas estradas. A produção que é feita nas indústrias vai pelas estradas. Os alimentos, praticamente a totalidade, ou a maior parcela, significativamente, da produção brasileira, transita sobre rodas. E um país que tem essa estrutura logística deveria ter um preço condizente de combustível, e que não é o caso aqui. Tanto para os caminhoneiros, para quem trabalha autônomo, ou para as empresas de transporte, o diesel é muito caro. E isso pesa muito, e pesa mais para o autônomo, porque acaba diminuindo o rendimento dele. Para quem é representante comercial, da mesma maneira, tem que achar maneiras e jeitos de conseguir diminuir o seu custo, para quem está na estrada direto aí toda semana. Então, a maneira como está posta hoje a situação não beneficia e nem é produtiva, ela não é econômica, ela acaba favorecendo muito mais a captação de recursos para os governos do Estado e da União do que propriamente para o cara que vende o combustível e para quem precisa usar todo dia, e deveria ser o contrário. E os governos se valem muito disso. Fazer caixa em cima desses produtos. E, de modo geral, no Brasil, entre outros itens aí do nosso consumo diário, a tributação é muito grande, chegando aí a quase 50%. A metade do valor é imposto. Se mudasse... Então, não adianta ter uma política de preços baseada no dólar,
no iene, nas variações da Lua, e seja o que for, porque se tu coloca a metade do valor sendo imposto fixo, e isso não vai variar, e aliás isso às vezes aumenta, sempre vai ser caro o combustível, e é isso que tem que mudar. E isso não muda. A metade do preço do combustível hoje é imposto, são impostos. Enquanto não atacarem exatamente esse problema, não interessa que tipo de política se faça, não vai alterar o preço final para o consumidor. Porque hoje, com lucro, a gasolina sai em torno de R$2 lá da Petrobras. O problema não é a Petrobras. A Petrobras faz a parte dela e entrega o combustível no Brasil. Aí vem a distribuidora e vem o governo do Estado e a União. E esse casalzinho aí, esses dois parceiros levam aí 46% do preço da gasolina. Então, enquanto isso não mudar, não vai mudar. E não se trata aqui de A ou B, de viés político A ou B ou C, não é isso, é estrutura de governo. Enquanto essa estrutura, e amanhã pode ser outro governo, e outro, e outro, e outro, se isso não for mudado, nós sempre vamos ter um custo de vida muito alto. Cada vez mais a renda do trabalhador diminui, enquanto os preços de tudo explodem e vão aumentando, 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 e o poder aquisitivo das pessoas vai ficando cada vez mais reduzido. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. Acontece comigo e com muita gente por aí. É isso aí. Muito bem, show de bola. Obrigado, Igor, pelas informações, né? Triste essa situação da gasolina aí que o Igor fala, o aumento das coisas, destaque na capa do Bom Dia de hoje. Bom, por falar dos destaques do Bom Dia de hoje, agora o Natan Bretenbach conta mais pra gente sobre a edição que está nas bancas, está na sua casa, está no digital e no impresso do Bom Dia de hoje. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quinta-feira, que traz na capa o aumento do preço dos combustíveis. Os consumidores e revendedores estão prejudicados aí com a atual política de preços. Página 2, o Igor Miller traz mais destaque aí dessa questão que está situação desesperadora no preço dos combustíveis. Página 3, Gabriel Souza toma posse como presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Na página 4 você vê os colunistas de opinião e na 5, reportagem da Ragnara Zago sobre a campanha que visa sensibilizar a população no Dia do Câncer. Página 6 tem o fato da foto e na 7, como será o escritório do futuro. Quem conta pra gente é o Salus Locke. Na página 8, vamos voltar aqui na 7, que tem um colega nosso aqui da TV Bom Dia, Patrick Custódio, que está lançando seu terceiro single em fevereiro. Olha aí, você pode estar acompanhando ele também aqui pela TV Bom Dia. Página 8, o colunista social do Bom Dia, o caderno. E você confere na 10 um oncologista que alerta mais de 30% dos casos de câncer podem ser prevenidos. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na segurança, a chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a Nadine Anflor, recebeu o prêmio internacional. Parabéns aí pelo trabalho realizado com os gaúchos. Contra a capa do Bom Dia, o Grêmio empata com o Santos em jogo com 3 pênaltis pelo Brasileirão. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora. A gente começa pelo Grêmio, que ontem, com o Santos, abriu a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor saiu perdendo, conseguiu a virada, mas em um pênalti aí já aos 47 do segundo tempo, acabou cedendo o empate para o time da Vila Belmiro. Olha, o destaque, a reportagem completa aí, tá lá no site jornalbomdia.com.br na edição de hoje, né? Olha, com esse resultado de muita forte, o tricolor
tricolor ficou com 53 pontos e é o 7º na tabela. Ele pode ainda ser ultrapassado por outras equipes, pois a rodada ainda está em andamento. E logo após a partida, o Renato fez aquela avaliação do jogo. Segundo ele, o Grêmio foi bem, mas cometeu alguns erros. Veja agora a fala do treinador. O Grêmio esteve bem desde o primeiro minuto. O Grêmio estava bem na partida. Infelizmente nós tomamos o primeiro gol, mas a equipe continuou bem, criando. Chegamos ao gol de empate. Logo no início do segundo tempo a gente conseguiu fazer mais 2 gols. E depois teve aqueles 2 lances lá na nossa área. E infelizmente pra gente, a gente com um jogador a mais, a gente sofreu o gol de empate no final da partida. Muito bem, olha agora para a torcida colorado. O Internacional joga hoje contra o Atlético Paranaense. A partida acontece lá no Paraná, na Arena do Atlético, lá a partir das 9 horas da noite. O Inter busca seguir com a sequência de vitórias impressionantes do Campeonato Brasileiro e líder da competição, da qual é favorito aí para vencer neste ano, né? Vamos ficar na torcida pelo Colorado. Agora a gente vai com as informações da previsão do tempo para você. A Taína do Carmo destaca para a gente o que está acontecendo. Chuva e sol? Te liga. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quinta-feira, a formação de um ciclone extratropical na costa gaúcha vai contribuir para a chegada de chuva em todo o estado. Os alertas do IMET são para ventos fortes e chuvas de até 50 milímetros. Aqui na região do Alto Uruguai, a previsão para a maioria das cidades é de 20 milímetros e as temperaturas ficam amenas. Vamos conferir? Aqui em Erechim, a mínima será de 16 graus, a máxima de 23 e pode chover cerca de 24 milímetros. A umidade do ar fica em torno de 57%. Já no município de Barra do Rio Azul, a mínima será de 19 graus e a máxima de 27. E no município de Estação, a mínima será de 17 graus e a máxima de 24. Mais detalhes e informações sobre a previsão do tempo você pode conferir no site do Bom Dia. Obrigado, Tayane, pelas informações. Vamos agora ao quadro Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista de ontem, eu e o Salus Locke, nosso colega, conversamos com o Valdecir Luiz Folador. Ele é presidente da Associação de Suinocultores aqui do Rio Grande do Sul e diretor dessa entidade de forma nacional, viu? Vamos rever essa entrevista. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje recebe o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul e diretor de mercado da Associação Brasileira de Criadores de Suíno, Valdecir Folador, para falar um pouco mais sobre o momento aí da cadeia suína, da produção suína que cresce tanto aqui no nosso estado e na nossa região. Participo dessa conversa o nosso colega de jornalismo, Salus Locke, que é um dos especialistas na área de economia e geral aqui do Jornal Bom Dia. Salo, seja bem-vindo. Eu cumprimento o nosso entrevistado. Seja bem-vindo, presidente. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no Bom Dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando também da suinocultura, falando das oportunidades, dos desafios para a suinocultura do Rio Grande, do Brasil e também da região aqui que tem na suinocultura uma das fontes da economia aqui do setor primário. Presidente, já inicio questionando o senhor como é que o senhor avalia o ano de 2020 para esse setor, que foi um ano completamente diferente na história devido a essa pandemia, afetou diversas áreas, né? Afetou a área da produção de suínos também e qual é a projeção que o senhor faz agora para 2021? Olha, apesar do todo o problema causado aí pela pandemia, pelo coronavírus, aí atrapalhando praticamente todos os setores da economia, o setor primário, a suinocultura e como as outras atividades agrícolas pouco foram afetadas. Mas principalmente o setor suinícola, nós tivemos alguns problemas no início, com alguns frigoríficos até que fossem publicadas normativas de como proceder, de como fazer em relação a essa questão do coronavírus, a proteção dos funcionários, todos os protocolos
de segurança. Então, nós tivemos algumas plantas frigoríficas no estado que tiveram que paralisar por alguns dias. Mas passado aí esse período inicial, onde aprenderam a lidar com essa situação totalmente diferente, o setor continuou trabalhando, produzindo. A nível de campo, nós não tivemos problema nenhum relacionado ao coronavírus. Algum caso ou outro pontual de produtor que acabou se contaminando, algum funcionário de granja, mas foi assim, muito pontual. Então, praticamente não afetou nada em relação à cadeia produtiva da suinocultura, nem na parte da produção, nem na parte da comercialização e no mercado de uma maneira geral, tanto interno quanto externo. E a gente conversava, tudo bem, presidente, tudo bom, Leandro? Para a matéria do Jornal Bom Dia, que já foi veiculada essa semana, que nós tivemos um acréscimo, inclusive, né, na rentabilidade. Foi um ano bom, 2020, fechando. Exportação em alta, preços bons. O início de 2021, no entanto, é um pouquinho diferente. No entanto, eu gostaria que o senhor trouxesse alguns números de 2020 e já projetasse esse 2021, por favor, presidente. Sim, Saulo. Na verdade, o setor suinícola no ano, quando nós falamos em produção, até nós estamos fechando os números ainda, eles não estão bem compilados, é questão de detalhes, mas o crescimento da suinocultura nesse ano, a nível de estado e a nível de região, nós chegamos em torno de 5,9%. A região Alto Uruguai teve um crescimento aí em cima de 2019, até eu estava fazendo uma conta, se produziu a mais suínos que saíram daqui para o abate, ou seja, aqui no frigorífico de Erechim, ou seja, para destino para outros frigoríficos, foram em torno de 70 mil suínos a mais do que 2019. Então, isso é um crescimento expressivo. A nível de estado também nós tivemos um crescimento de quase 6%. Olhando os números a nível nacional, os estados produtores, Santa Catarina, Paraná e outros estados da federação, o nosso crescimento deve fechar o ano total Brasil em torno de 6%. É um crescimento razoável. As exportações foram muito positivas no ano, se exportou acima de 1 milhão de toneladas de carne suína. O melhor número de exportação nós tínhamos atingido em 2019, que foram 750 mil toneladas, e anteriormente a isso, se nós fizermos um histórico, a exportação de carne suína brasileira nunca passou das 600, 650 mil, 550 mil toneladas, enfim, esse era o número histórico de exportação de carne suína. E o principal fator, o principal componente desse grande volume de exportação foi o mercado asiático. A China importou, de toda a exportação para a China, foi direcionado em torno de 60% da exportação. Outros países da Ásia, Hong Kong, Singapura e mais alguns países aí, completando o volume total de exportações, em torno de 75% foi exportado para a Ásia, em função do problema de peste suína africana que eles enfrentaram lá desde 2017, eles vêm perdendo o plantel, vêm tendo problema com a doença, e a China produz mais da metade dos suínos do mundo, então eles são os grandes consumidores. E nesse problema, o Brasil foi um dos países beneficiados a conseguir um bom volume de exportação para lá, e esperamos que em 2021 a gente continue tendo esse mercado aí da forma que ele está, porque é na exportação que dá o equilíbrio para a produção, a oferta e a demanda da produção de suínos. Até porque hoje, já entrando então em 2021, a gente tem um início de ano onde quase que dá um empate entre o custo de produção e o custo da venda, né? Se tu não exporta, esse empate não é interessante. Saulo, na verdade, assim, nós, 2020, só voltando um pouquinho, até o início do segundo semestre, os custos de produção se mantiveram equilibrados. A partir de julho, agosto em diante, nós tivemos uma disparada nos preços do milho, do preço do soja, que são componentes que hoje na fabricação da ração dos suínos, 85%, 90% é milho e soja. Nós temos ali os outros 10% que entram vitaminas, minerais e aminoácidos. Então, o custo de produção ele mais que dobrou desses insumos nesse período. E o bom é que o mercado proporcionou preços que cobriram esse custo, deixaram margem ao produtor, mesmo com esse problema todo de aumento de custo. Então, quando nós fizemos a conta econômica, fechamos o balanço de janeiro a dezembro de 2020, ela foi positiva, o produtor teve margem. Entramos em 2021 com o custo se mantendo em alta,
Só que nesse início de ano, o mercado do suíno está um pouco complicado, principalmente pelo mercado interno. A exportação nos primeiros meses ela é um pouco menor do que tradicionalmente acontece a partir de março, abril e maio, que vai com mais força o volume exportado. E o mercado interno tem dificuldades também, porque deixou de entrar o auxílio emergencial, que esse dinheiro, grande parte, foi para o consumo. Mas a gente não pode ter um ganho ou uma oportunidade para a carne suína, considerando que a carne bovina tá caro, está aumentando. A gente tem um poder de compra em relação ao consumo da carne bovina retrocedendo à década de 90. Sim. Isso não vai fazer com que o suíno de repente avance? Olha, Salas, sabe que até hoje de manhã nós participávamos de uma videoconferência da Associação Brasileira, que foi a primeira do ano, e nós temos um consultor de mercado onde ele trouxe os números. E fazendo esse comparativo, a carne bovina, até onde que ela está ajudando o melhor consumo da carne suína no mercado interno. E a conclusão que se chega, o pessoal que estuda o mercado a fundo, é que a carne bovina ela não está tendo muita interferência nesse momento. Por quê? Porque o patamar de preço da carne suína ela atinge os consumidores da classe A e B. Consumidores da classe C, D e dali para baixo, poucos têm acesso à carne bovina, então acaba não tendo muita influência, segundo o que esses consultores de mercado têm feito essa análise. Mas, na minha opinião, e olhando um contexto geral, sem dúvida alguma que o preço da carne bovina ela acaba, sim, influenciando de alguma forma o melhor consumo, o maior acesso dessas populações que não conseguem chegar na carne bovina, nem daquela carne de segunda, de terceira, que tem um preço mais acessível. Então, a carne suína ela acaba entrando, de certa forma, com mais facilidade nessa camada da população que tem um menor poder aquisitivo e acaba buscando a proteína suína como alternativa, porque aves hoje, o consumo per capita, ela já é de quase 50 quilos. E a nossa é 17 quilos, o suíno, quanto é que está? O suíno, nesse ano de 2020, aí, pelos números que eu tenho visto aí, que têm sido fechados, nós estamos atingindo em torno de 17 quilos o consumo per capita. Então, ela tem muito potencial ainda para buscar. Presidente, como é que está a conversação das associações rio-grandense e brasileira com o governo federal, né? Quando o senhor fala em exportação, o governo e principalmente o Ministério da Agricultura passam muito por essa conversação da exportação para fora, principalmente para a China, para os países asiáticos, né? Como é que está a conversa das associações com o governo para que se possa expandir ainda mais esse mercado internacional do momento? Olha, em relação ao governo brasileiro, o Ministério da Agricultura tem feito um excelente trabalho a nível de mercado externo. A relação da China com o Brasil, apesar de alguns ruídos aí em outras áreas, tem caminhado muito bem. A ministra da Agricultura tem uma credibilidade fantástica no mercado internacional, uma boa relação com todos os mercados. E, a princípio, o que a gente percebe, e a Associação Brasileira ela tem também um assento na Câmara Setorial, lá em Brasília, no Ministério da Agricultura, há um bom trânsito, há uma boa participação, e o que a gente vê é que essa relação de mercado do Brasil com a China e outros países importadores de carne suína, ela é muito boa. E o que se trata a nível do Ministério da Agricultura, a princípio, a gente não vê maiores dificuldades. Também se trabalha muito junto com o Ministério da Agricultura as questões sanitárias, a preocupação do Brasil manter o status sanitário que nós temos, que é o nosso principal passaporte para o mercado externo. Agora, o Rio Grande do Sul, esse ano, deve ser reconhecido zona livre de vacinação de aftosa sem vacinação na área de bovinos. Isso nos dá uma possibilidade de mercado ainda melhor, nos coloca na vitrine de uma forma mais evidenciada. Eu sempre digo que nós vamos ir para a prateleira de cima dos mercados produtores com potencial de exportação. Então, o Rio Grande do Sul vem se preparando, o Brasil vem se preparando cada vez mais, porque a exportação é um dos nossos mercados que traz todo o equilíbrio para a cadeia produtiva, não só da suinocultura, como a avicultura, a própria bovinocultura de corte, a área de cereais, enfim. Então, o Brasil tem hoje no mercado internacional um importante alicerce para manter o equilíbrio da oferta e da demanda de produtos que nós temos internamente aqui, tanto a nível de Estado como a nível de Brasil. Embora essa exportação também pressione os preços em âmbito local e pesa no bolso do consumidor, mas é do jogo, né? Na verdade, Salos, assim, se nós olharmos pela carne suína,
muitos questionaram, não, o preço subiu, a carne suína subiu no mercado, a carne bovina subiu. Com certeza tem relação com a exportação, porque nós ajustamos a oferta e demanda do mercado interno. Mas, por outro lado, é necessário essa recomposição de preços também. Eu sei que, a nível de consumidor, isso aperta, é difícil, tem muita gente que acaba tendo muito mais dificuldade de acesso aos alimentos em função da perca de emprego, perca de renda. Essa questão da pandemia prejudicou demais. Só que, por outro lado, como nós tivemos aqui na ponta inicial, o produtor com os seus custos de produção, ele precisa dessa entrada de recursos, por quê? Para viabilizar a sua produção. Porque senão a conta não fechando aqui na cadeia inicial, o produtor acaba sendo inviável e também comprometendo a sua produção. Por outro lado, quando nós olhamos dentro do contexto de um produto formado lá na gôndola do supermercado para o consumidor ter acesso, nós vemos que ali tem uma carga tributária de 30%, 40%. Então, na nossa avaliação, o que pesa realmente hoje, se nós olharmos num contexto geral da cesta básica, de medicamentos, daquelas necessidades, aqueles insumos básicos da necessidade de nós seres humanos, da alimentação e da saúde, é a alta tributação que nós temos em cima para poder ter um melhor acesso a esses produtos, né? Presidente, olhando para o âmbito regional, certo? O senhor falou agora há pouco, eu tenho alguns dados, aliás, foi a tua assessoria que nos passou. A gente teve um abate de suínos, Leandro, na região de quase 1 milhão de suínos em 2020, são números preliminares, fechou em 940.159, com Aratiba ponteando com mais de 180 mil, depois Severino de Almeida, Barra do Rio Azul, Três Arroios e Barão de Cortegipe. Certo. Depois os demais municípios. No entanto, o que chama a atenção é que, além da gente ter a possibilidade de levar ao mercado esse produto, ele gera muita receita para os municípios. O presidente falava, Leandro, que cada animal abatido gera de 10 a 12 reais de retorno de ICMS para o município. E aí vem a pergunta, considerando que a Aurora também faz um grande papel, enfim, mas por que os municípios, alguns deles, não investem mais? Nós não teríamos potencial de investirmos mais na suinocultura? E olhando agora pelo lado, então, poder público investir, incentivar, e o produtor, é muito caro iniciar nessa atividade? Gostaria que o senhor explicasse um pouco. Olha, Salos, realmente a suinocultura, dentre as atividades do setor primário, ela é uma das atividades, ou a atividade que mais proporciona retorno da distribuição do bolo do ICMS para os municípios. Nós temos municípios no estado, lá na região noroeste, Nova Candelária, eu cito como exemplo, que a receita de retorno do município anual, 80% vinha da suinocultura. Até alguns anos atrás, eles sempre foram os maiores produtores do estado. Agora perderam o posto para Rodeio Bonito, Palmitim e outros municípios que passaram. Aratiba vem crescendo também. Aratiba vem né? crescendo. Aratiba já teve mais adiante no posto estadual. Mas como os municípios daquela região cresceram muito, Aratiba acabou perdendo o posto. Mas regionalmente, Aratiba tem esse posto de maior produtor. E justamente por um incentivo do poder público há muitos anos, que viu na suinocultura como uma atividade, primeiro para o homem do campo, lá para o produtor rural, ter atividade dentro da sua propriedade, proporcionar uma renda melhor, enfim, e também porque ela tem um bom retorno para o município. Mas por que uns municípios incentivam mais, outros menos? Bom, aí vem muito também de ter produtores interessados em investir em suinocultura, em querer ampliar as instalações que ele tem, ou também botar instalações novas, porque o investimento em suinocultura hoje, em infraestrutura, para você fazer uma pocilga nova, seja para ser um terminador de suíno, seja para ser um crecheiro que pega o leitão até uma fase, seja aquele que faz o leitão, que é chamado UPL, que tem as matrizes, os valores são muito grandes. Quanto? Hoje, se nós pegar aí um investimento para você botar... Quero ser um terminador de suínos, vou botar uma pocilga para engordar 1.000 suínos de capacidade. Hoje você tem que botar 500 mil reais no bolso, para no final da obra ver quanto você vai sobrar desses 500 mil reais, depois de tudo pronto, atendendo todas as normativas de bem-estar. Isso se paga depois de um tempo? Em quanto tempo isso se paga? Exatamente, aí vem, dentro desse projeto, tem meio ambiente, normativa de bem-estar, a questão sanitária, enfim, uma instalação como mando figurino, como se diz. Para você pagar uma instalação dessa aí, você está trabalhando e você tem que trabalhar de 8 a 10 anos, para ter o retorno econômico
desse investimento. E quando você fala em investir em um matrizeiro, por exemplo, eu vou botar um matrizeiro, botar uma UPL, vou ter matrizes, e você também tem que ter uma escala de produção. Porque hoje, se você não tiver uma certa escala de produção, o negócio também ele acaba não sendo atrativo e não sendo viável. Hoje, para você investir num matrizeiro, você gasta em torno de 3 a 4 mil dólares por matriz alojada. Só em infraestrutura e instalação. Por quê? Porque são instalações modernas que exigem uma série de questões que têm custo. E nós não estamos falando em fazer uma instalação com nada de sofisticado. É uma instalação para atender a necessidade, a demanda de você ter uma boa criação. Mas como o produtor investimento consegue sobreviver, presidente, 8 anos para pagar isso, em médio e longo prazo, ele consegue tirar alguma coisa de retorno? Quanto que você ganha, mais ou menos, a cada entrega que seria assim de suínos? Hoje um terminador hoje que bota um investimento desse, falando em valores que ele recebe por suíno da empresa a qual ele é integrado, seja aqui da cooperativa, ou seja de qualquer outra empresa, a média que um produtor desse tira, se o lote vai bem, se a mortalidade foi baixa, se a conversão alimentar do lote foi boa, se o ganho de peso foi bom, ele tira aí, em média R$35, R$38 por animal, consegue fazer no máximo 3 lotes por ano, só que dentro desse valor, eu estou falando em lote cabeceira. Agora, tem produtor que vai tirar R$30, tem produtor que vai tirar R$28, R$27 por suíno. A cada lote, vou botar 1.000 suínos, R$30 é R$30 mil. Só que dentro dos R$30 mil tem o custo de mão de obra dele, ou dele, ou da família dele, ou se ele tem funcionário, ele tem que pagar com esse dinheiro, custo de luz, custo de água, custo de transporte de dejeto, custo de propriedade, e aí mais o valor do investimento. Então, você tem que, tu não pode olhar os R$30, é R$30 de lucro, não, dentro dos R$30, ele tem ali uns R$24, R$25 de custos que ele precisou nesse período para manter a atividade funcionando. Então, é uma atividade que ela tem um custo de investimento alto, o retorno, ele é um retorno dentro da média dos negócios aí, só que você tem que ter escala e leva tempo para você pagar esse investimento, e isso não tem jeito não. Então, eu sempre digo para o produtor, quer ser suinocultor, tu quer investir, quer começar do zero, ou você quer ampliar o que você tem, é simples, primeiro faça uma conta econômica de quanto você vai gastar, quanto você vai ter de renda dessa produção e qual é o tempo que você vai levar para pagar isso. E aí você analisa, é bom, é ruim, eu vou investir, não vou investir. Então tudo passa por fazer um projeto técnico, econômico de viabilidade do negócio. E no que os municípios podem ajudar para tentar fazer o lucro desses produtores aumentar um pouco? Como os municípios podem participar para ajudar e incentivar a cadeia, na sua visão? Na verdade, o município, veja aí os incentivos que alguns municípios dão. O produtor quer fazer uma instalação nova. Grande parte dos municípios entra com valor, a terraplanagem praticamente não cobra nada do produtor, dão todo o maquinário da prefeitura fazer a terraplanagem. Tem municípios que dão incentivo em espécie, em dinheiro aprovado, isso tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que aprovar, justamente para estimular e viabilizar o negócio do produtor. Mas quando a gente fala do que o município dá, não são valores que não chegam nem perto do valor do total do investimento, né? Mas ajuda. Poderia ser mais, pelo que o senhor conhece de mercado? Olha, aí depende muito do município, do prefeito, do gestor do município, o quanto o município pode investir na atividade, quanto ele quer investir na atividade sem comprometer, de repente, o orçamento do município. Então, tem todo um... Mas a mesma conta que vale para o produtor, vale para o município. Eu invisto aqui e vou tirar tanto lá na frente. Sem dúvida. Aí, por exemplo, pega alguns municípios, Aratiba, que é um município que eu sei que sempre investiu muito na atividade de suinocultura, com incentivos da forma que eu falei. Barão de Cotegipe é o município ao qual eu pertenço, tenho granja lá, nossa família tem granja, fez um programa há 2 anos, 3 anos atrás, que dava um incentivo em dinheiro, inclusive, para quem estava ampliando a instalação, para quem ia fazer instalação nova, em cima de um valor X, não é muita coisa, mas sempre ajuda. Municípios dão incentivo de máquinas, com terraplanagem, toda a infraestrutura de estradas. Então, acho que o município ele consegue entrar dessa forma aí. Agora, o grande investimento, 95%, 98% do investimento sai do bolso do produtor. Nós temos 1.000 produtores na região Alto Uruguai aproximadamente, né?
É possível que, de alguma maneira, claro, reconhecendo mais uma vez o papel da cooperativa, mas que a gente junte forças para esse pessoal, de alguma maneira, ter um ganho ou uma capitalização coletiva no negócio, ou é mesmo cada um cuida de si e toca? Na verdade, Salos, o negócio é individualizado. Nós temos aqui na região a cooperativa, aqui a Cooperalfa, a Aurora, ligada à Aurora, aqui tem o frigorífico de suínos, tem o frigorífico de aves. Os produtores associados da cooperativa, ela que faz todo o fomento de trabalho, mas o negócio de cada produtor é de cada produtor. Tu não tem outra forma de trabalhar, fazer uma questão... Uma compra coletiva para minimizar? Não é porque o sistema de produção, o sistema de integração que aí está, ele nem permite isso, porque o produtor ele tem um compromisso lá com a empresa a qual ele é integrado, seja cooperativa, seja empresa privada. Nós temos hoje JBS, BRF e outras tantas pelo Estado e pelo Brasil também, que tem o seu sistema de produção, o produtor recebe os produtos fornecidos pela empresa, as vacinas, os medicamentos, a nutrição, assistência técnica. Então, tem os pacotes que o produtor tem que produzir dentro daquela sistemática e dentro daquela orientação que a cooperativa ou a empresa lhe fornece. Então, a suinocultura ela trabalha nessa situação. Agora, se o produtor é independente, não é integrado, não tem nenhum compromisso com nenhuma empresa e ele está no mercado livre, bom, aí ele decide, ele compra de quem ele quiser, ele faz o negócio como ele quiser. Mas da integração hoje domina em torno de 90% da produção de suínos do estado e da região também. Muito bem, são isso, Salos, é isso? Teria mais assunto, mas eu acredito que nosso tempo também já está se esgotando, presidente. O Folador, se bobear, vira presidente da Associação Brasileira, tá, Leandro? Vamos acompanhar. E, bom, presidente, em nome de todo o Grupo Bom Dia, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Nós ficamos honrados com a sua participação e deixamos sempre as portas do Bom Dia para que o senhor volte aqui para conversar sobre esse e outros assuntos tão importantes dessa área. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem aí de informações aí a respeito da suinocultura, estou à disposição. E a suinocultura é um setor que realmente proporciona aí muita renda, muito emprego, tanto na área lá na propriedade rural como na área industrial. A gente pode ver o quanto ela agrega e também na geração de tributos aí para os poderes públicos, poder investir em toda a população, tanto municipal quanto estadual. Obrigado, Salos, também pela parceria. Obrigado. Espero que Erechim se atente a isso que o presidente fala. Erechim é a 12ª cidade apenas na região do Uruguai, com um pouco mais de 32 mil suínos abatidos no ano passado. Eu acho que tem potencial para mais também. Verdade, estamos aí com o frigorífico bem perto. Muito bem, bom, você pode rever essa entrevista no site www.tvbomdia.com. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Muito bem, gente. Olha, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista. A Isabel Seaber e a Tayane do Carmo vão conversar com um oncologista, porque hoje aí é o Dia Nacional, Internacional de Prevenção ao Câncer. Momento muito especial aí, que deve ser lembrado aí para a nossa saúde. Bom, não esquece, 8 da noite tem mais programa Bom Dia Entrevista. E o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero lembrar que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você. Amanhã, sexta-feira, eu te encontro 8h30 da manhã no Café Bom Dia e ao meio-dia aqui no Bom Dia Notícias, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.